Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e vamos falar nesse vídeo então sobre geopolítica e as relações internacionais, tá bom? Vamos lá? Muito bem, então para a nossa reflexão aqui, vocês sabem o que é então a palavra geopolítica e como que ela se aplica? Então, qual a importância da geopolítica para o nosso dia a dia? Como é que ela exerce influência sobre a nossa vida, né? Será que exerce? Vamos ver então. E como ocorrem as relações internacionais, né, entre os países? Como é que acontece então a relação do Brasil com países como, por exemplo, os Estados Unidos ou a China? Vamos ver? Muito bem, então a geopolítica é um termo, né, cunhado lá no século XIX. Vamos ver aqui então? Ela se define como a ciência que estuda então estratégias do Estado para administrar seu próprio território, visando então a sobrevivência do seu povo e sua melhor inserção no plano internacional. Então sabemos que os países precisam ser bem vistos, né, mundo afora, e exercer influência sobre outros, né, é uma disputa, né. Então sabemos que o Brasil, por exemplo, procura manter uma relação amistosa com todos os outros países do mundo, mas há países também que procuram por meio da força militar, influência política e até econômica, alcançar os seus objetivos, né, para que a sua população fique um certo bem-estar, né. Então tudo isso aí tem a ver com interesses de cada nação. É como se fosse um verdadeiro tabuleiro de xadrez nessas relações internacionais aí, tá bom? Muito bem. Então olha só, a geopolítica normalmente é uma palavra associada então a assuntos que envolvam relações internacionais, acordos diplomáticos e também toda espécie de conflitos entre países, né? Questões culturais também e também por disputas territoriais. É muito comum as pessoas entenderem geopolítica como uma síntese de todos os acontecimentos atuais, como por exemplo a guerra na Ucrânia atualmente, entre Rússia e Ucrânia, que envolve também, ou poderá envolver, a OTAN. Então, resultado, nós temos que ficar de olho quanto a isso, né, e ver o que isso vai influenciar na nossa vida, até mesmo no aumento no preço dos combustíveis, que vai depois exercer influência também sobre o preço até mesmo dos alimentos, os mais básicos, tá bom? Então são alguns exemplos aí de como que influencia no nosso dia a dia. Bom, e aqui temos um comparativo entre a geopolítica clássica, formada então pelos cientistas aqui, ó, o geógrafo Carl Ernest Haushofer e também o britânico Halford John Mackinder, ok? Que foca principalmente na questão do território. O território, nessa primeira versão aqui então da geopolítica, é fundamental. Já na outra versão, o território ele tem a sua importância, mas ele fica com uma importância mais secundária, já que a influência política, militar, influência cultural e outros tipos de influência dos países para exercer a sua hegemonia é bem mais forte do que manter o território, né, ocupado de outros países, tá bom? Então essa que é a diferença básica também aqui. E aqui, ó, as relações internacionais visam um estudo sistemático das relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países, cujos reflexos transcendem as fronteiras. Por isso que eu disse, né, que as fronteiras não são tão importantes atualmente quanto antigamente, né, como por exemplo na época do neocolonialismo, em que países europeus dividiram o continente africano para extrair de lá os recursos naturais e poder ficar cada vez mais ricos e mais influentes no mundo, ok? Atualmente é de outra forma que se faz a geopolítica. Muito bem. Então é importante também destacar que não é só os estados, né, que exercem influência, mas também grandes corporações internacionais, como empresas, né, transnacionais, organizações como a ONU e também as não governamentais, como o Greenpeace, por exemplo, tá bom? E aqui as relações internacionais são constituídas por fluxos, né, produzidos pelo ser humano. Fluxos, por exemplo, de mercadorias via navio ou avião ou caminhão ou então trem, e também fluxos, por exemplo, como da internet, né, que é um fluxo invisível, né, não é material, é imaterial, assim como também outros tipos de fluxos aí que vocês estão vendo, ó, quanto ao turismo, finanças, transportes, né, além de outros. Então, tem, inclusive até mesmo os fluxos ilegais, né, como de mercadorias como drogas, né. Tudo isso então é a questão das relações internacionais associada com essa ideia de geopolítica, tá bom? Muito bem. Então nós vimos então ao longo desse vídeo, né, quanto a
geopolítica e as relações internacionais. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o nosso próximo encontro.